Nova TV, mais perto de você. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E Bebidas Poti, puro sabor da vida. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã. E hoje, aqui comigo no estúdio, no Momento Unimed, o Dr. Manuel de Souza Neto. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Mas antes desse bate-papo, nós vamos conferir com a Renê 2 receitas de suco detox para hoje. Vamos lá! Bom dia, pessoal! Hoje, nessa manhã de quarta-feira, olha a figura que está comigo hoje. Sou eu. Seja bem-vindo. Olha, gente, que nós já rimos hoje, vocês não têm noção, viu? De como que é os bastidores aqui no programa. E hoje a Renê veio com uma receita especial. Ela chegou logo cedo falando para nós que hoje a ideia é de suco detox. Eu acho que ela andou assistindo muito o programa Nova Manhã e acho que ela tá achando realmente demais o que o povo tá fazendo comigo. A semana passada foi a semana da linguiça calabresa, né? Todos os pratos. Jura? Tinha linguiça calabresa, delícia, não acho ruim, hein, gente? Então hoje ela achou por bem, pela nossa saúde, vir aqui e dar dicas de 2 sucos detox. Delícia. É isso aí, Mi. A ideia é dar uma limpada mesmo. Mas não é só por isso. Porque a ideia é o seguinte, a nossa dieta de uma maneira geral, né, da população em geral, é muito rica em gordura, em açúcar, em carboidrato e muito pobre em nutrientes. Sim, nossa. Então, eu não gosto nem muito do nome suco detox, suco verde. Certo. Não é nem essa a ideia, assim. A ideia é colocar vários ingredientes que seja rico em fibra, em vitaminas, em sais minerais e tenha sabores diferentes. Né? O nosso paladar, ele é muito infantilizado, né? No sentido de que tudo tem que ser doce, tudo tem que ser... Não, gente, vamos experimentar novos sabores. Então, inclusive, né, lembrando que a Renê é naturóloga, ela é mãe do Enzo e quase, mas assim, tá ali. Tá no fim, tá no último. Nutricionista. E eu queria, né, vamos pegar umas dicas aqui da nossa nutricionista. Renê, eu ando vendo, assim, eu só não, o pessoal de casa também, mas várias dietas na internet, várias dicas que um dá pro outro também, que isso é completamente errado. Sim. Pior ainda são os medicamentos que o pessoal acaba procurando um médico, né, ou alguém, mas passa esse medicamento, passa essa mesma receita para os colegas. Foi bom para mim, vai ser bom para você. Isso, entendeu? O que a gente pode falar para o pessoal de casa, Renê, sobre isso? Porque é um risco muito grande, né? Que as pessoas passam e isso pode trazer riscos, graves, né? Claro. Resultados aí para a saúde. Claro. Gente, medicamento tem que se procurar um médico, né? Se você quer tomar um medicamento, seja para emagrecer, seja para pele, seja que você tenha alguma patologia específica, procure um médico. No âmbito da nutrição, procure um nutricionista, né? Gente, nutricionista não é só para quem tá gordinho, não. Nutricionista é para quem quer ficar mais jovem, é para quem quer engravidar. Gente, é muito importante o casal que quer ter filhos procurar uma boa nutricionista e já arrumar a alimentação antes mesmo de engravidar. Porque aí depois você vai fazendo um controle juntos e aí quando nasce o bebê, é óbvio, a gente sabe de todos os cuidados que um bebê necessita. Inclusive eu vi uma reportagem ontem que estava, não lembro em qual site, de um casal na Europa que eles tinham uma loja de produtos naturais, eles não consumiam glúten. Você viu essa reportagem? Não, me falaram hoje de manhã ainda, uma amiga minha falou assim, um casal, não sei o que, matou o nenê de 7 meses
Porque restringiu o glúten. Não foi só o glúten, eles restringiram outras coisas, a lactose também, porque eles diagnosticaram o bebê. Olha como que foi a história, eu vou contar rapidinho pra vocês e pra Renê poder entender, pra ela explicar isso pra vocês. Então era um casal com donos dessa loja de produtos naturais, enfim, então eles tinham as restrições deles, que era ideia deles, para sua alimentação, tudo bem? São adultos, então eles têm o direito de decidir. De escolha, lógico. De escolha. Enfim, tiveram um bebê e eles acharam, não levaram ao médico, eles acharam que o bebê tinha intolerância ao glúten e à lactose. E eles então fizeram uma dieta para o nenê. O nenê morreu de desnutrição. Quando foram fazer a autópsia, viram que o bebê morreu desnutrido. Era falta de alimento. Bebê precisa de leite sim, gente. É o leite materno, depois o leite animal, pelo menos durante um período, é necessário para o seu desenvolvimento. O bebê não tinha intolerância a nada, depois nos exames feitos, nos órgãos do bebê, não tinha intolerância a nada. Então, foi errado, foi errôneo o que eles fizeram, né? E aí eles não levaram no médico, eles levaram num outro profissional, que aí depois, quando esse profissional encaminhou para o hospital, porque o bebê já estava realmente muito fraco, aí então foi diagnosticado isso, mas não teve como salvar. E aí? Olha o risco que os pais correm. É muito perigoso, assim, porque a gente está numa era, né, que tudo tem dietas milagrosas e regimes milagrosos, etc e tal. Então, dentro da nutrição materna e infantil, o que a gente vê? Em primeiro lugar, esse nenê precisa de peito, tá? Crianças têm que ser amamentadas pelo peito, tá? Não conseguir, aconteceu alguma coisa assim. Existem fórmulas específicas para isso. Uma criança de 7 meses, ela já está comendo papinha. Certo. Tá? Então ela já está comendo comida. Isso. Só que existe uma graduação. Então primeiro eu começo com com frutinha, depois suquinho, depois papinha salgada, etc, etc. O Enzo, como ele subia de peso só com o meu leite, eu amamentei exclusivo até os 7 meses. Eu fiz isso. Porque a pediatra falou, o moleque tá crescendo, tá se desenvolvendo. Continua no peito. E aí foi introduzindo. A partir daí, eu também, com 7, 8 meses que eu comecei a introduzir papinhas e outros alimentos. Então nessa idade, a criança tem que comer comidinha, tem que comer frutinha. Ela não tem que ser restrita a nada. Não tem que dar uma dieta de adulto para a criança. Sim. Tá? Outro problema muito grande é sal e açúcar, que já começa desde bebê. Bebê, pelo amor de todos os deuses existentes, não tem que tomar refrigerante. Eu ia comentar disso. Eu já vi muitas mães, refrigerante em mamadeira. Isso é um crime. Isso é um crime. Gente, é um Isso risco você acaba com a saúde da isso. criança. Acaba com os ossos, com a imunidade, com tudo. Então, a criança começa a ficar mais doentinha, gente. Se vocês perceberem, eles passam por uma mudança que é natural quando eles começam a ir para a escolinha, pelo convívio com outras crianças. Outros vírus, outras bactérias, em ambientes, as coisas mudam. Então, nós precisamos fortalecer esse organismo para que seja bem amenizado essas doenças, né? Para que a resistência seja bem maior. Então, todo cuidado é necessário. Leve seu bebê, leve seu filhinho para aquele controle mensal no pediatra. Gente, isso é muito importante. Ele precisa, sim, se desenvolver. Ele tem até uma certa idade no qual os médicos vão acompanhando mês a mês para ver se aquele desenvolvimento está correto ou não. Caso esteja abaixo, entra com uma alimentação especial. Então, todo cuidado é necessário para o desenvolvimento dos nossos bebês. E é muito interessante, Mi, sempre trabalhar com o nutricionista e com o médico. O nutricionista é o profissional responsável pela alimentação. Ótimo. Então, é o nutricionista que vai falar, vamos por aqui, vamos por ali, pode ser isso, pode ser aquilo. O médico vai estar dando todo o suporte. Isso, em questão à saúde da criança. Mas a alimentação
É o nutricionista. É o nutricionista. E olha, inclusive, já vamos deixar a dica aqui para todos os pais. Gente, criança, não há necessidade de entrar com muito doce, Não é. com muito refrigerante, com muito salgado, chips, essas porcaria que aí nós vemos por aí a maioria dos pais, inclusive em carrinhos aí que tem bebê. Outro dia eu estava no supermercado. Eu, assim, me segurei para não falar para a mãe, né? Porque dava vontade. Um bebê ainda no carrinho, no bebê conforto do supermercado, com um saquinho de chips, aqueles Cheetos fedido de queijo, na mão de queijo, gente, né? A gente sabe muito bem. Aquele isopor comendo. Então, é um crime isso daí deve ser realmente, assim, exterminado do mercado. Mas, já que não é, né? Porque a indústria aí tem um comércio muito grande, mas dos pais. Isso vai muito, assim, da postura dos pais. Sim. Então, sim. assim, o Enzo tem 5 anos, ele nunca tomou refrigerante. Então. Aí as pessoas falam assim, mas como? Quando ele muda de escola, mas ele não toma? Não, ele não é um ET, ele não toma. Ele não toma porque não faz bem pra ele, ponto. A mesma questão assim, você vai dar cachaça? Você vai dar vinho? Você vai dar cerveja? Coisa. Você não vai, por quê? Porque vai fazer mal. Então eu não vou dar uma coisa que vai fazer mal pro meu filho. Mas isso é uma postura... boa comparação, para que os pais entendam. Mas isso é uma postura quanto dos é ruim pais, também o refrigerante. entendeu? Se você mantém firme aquilo e fala, não vou dar porque não faz bem, acabou. Acabou. E as pessoas têm que te respeitar, porque é você que está respondendo por essa criança. Então tem que respeitar a sua atitude e sua ideia. E uma dica muito importante. Na clínica da faculdade tem atendimento gratuito de nutricionista. Então não tem nem a desculpa, que não tem de falar que não tem dinheiro para pagar. E tem alguns postinhos de saúde também, que nem o da Vila Soto, tal, que tem atendimento gratuito também de nutricionista. Pessoal, é só procurar. Gente, é na Fafica, né? Fafica. Dá uma curso ligadinha de nutrição, lá. Dá uma ligadinha e vá. Agende a sua consulta, Sim. Gente. As meninas estão lá, né? Os meninos estão lá. Não é porque ainda são estudantes, eles são acompanhados por professores. Maravilhosa, Sandra Manfrim, então, lindíssima. Por favor, vamos acompanhar aí a saúde de todos, viu? A gente está falando das crianças em ênfase aqui, mas vai lá, gestantes, crianças, casais que querem engravidar, vão lá na clínica. Isso, nós falamos, né, gente? Muito, uma máquina de falar. Gente, vamos junta nós duas, é um trem. Bom, agora, nesse primeiro bloco, o que vai acontecer aqui? Preste atenção, eu vou passar esses ingredientes para vocês logo após esse comercial, mas o suco verde vai ser o primeiro suco que nós daremos a dica de hoje. Então, nós começamos aí com um suquinho de laranja. Mi, assim, ó, quando a gente fala em suco verde, o suco verde original seria água, couve e umas gotinhas de limão. Isso. Então, assim, tem nutricionista que vai arrepiar o pelo na hora que eu fizer esse suco. A ideia, gente, é cutucar vocês para vocês colocarem esse tipo de suco na sua alimentação diária. Onde caberia esse suco? Depois do almoço? Não, esse é um suco power. Então isso seria um café um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde, entendeu? Ou se não, substituindo um café da manhã para depois você comer um pãozinho, você acordar, tomar isso, então já ajudar o funcionamento do organismo, entendeu? Isso aqui não é para substituir uma refeição, certo, ou para você tomar após uma refeição. Isso aqui é uma ideia assim, vários nutrientes, várias vitaminas para você dar tipo um up no teu organismo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala de suco, principalmente de manhãzinha, quando a gente bate um suco verde, né, para começar o dia, então você coloca lá couve, umas gotinhas de limão, água, ou água de coco, ou água mineral, ou água de coco, ou senão o suco da laranja. Gente, não é leite, tá? Porque outro dia vieram conversar comigo sobre um suco verde e a pessoa falou assim, então aí eu coloco um copo de leite. Eu falei, como? Então não coloca leite. Não. Tá? E outro erro muito comum, não coa, tá? Com tudo. Eu quero fibra nesse suco, então não é pra coar. Olha, e a que legal. ideia também, que eu já vi várias receitas. Então assim, o que é mais palatável pra você, o que é mais gostoso pra você. Então assim, ó, aqui eu coloquei o laranja, o abacaxi, o gengibre, a couve
eu vou colocar um pouquinho de mel e aí eu vou explicar pra vocês por que eu tô colocando mel. Olha, então, vamos fazer o seguinte, pessoal. E gergelim. Esses são os ingredientes. Mas olha, nós não vamos mexer nisso enquanto estivermos no comercial. Não saiam daí, nós voltamos já. A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Pessoal, eu vou ler para vocês agora os ingredientes da receita. Vamos lá para o suco do primeiro bloco, suco verde. Laranja, ó, a quantidade nós não colocamos, porque aí vai de cada um, o quanto É o que o você seu quiser coração mandar. lá em casa, hein? Laranja, abacaxi, couve, gengibre e gergelim. Pro suco vermelho, que é agora para esse bloco, melancia, morango, amora, framboesa, couve, limão e hortelã. Vai ficar ruim ou não? Então, eu prometi pra vocês, eu falei que eu não ia mexer, né? Mas nós mexemos. Só bateu no Nós liquidificador. só batemos tudo aquilo no liquidificador, a laranja, o abacaxi, a couve, o gengibre e o gergelim com mel, bateu tudo e está aqui o suco verde. Vamos começar. Pode começar? Então eu vou falando do mel. Muitas, né, nutricionistas, médicos, vai falar, meu Deus, mel é açúcar, nananã. Ó, a ideia é o seguinte, tem uma linha de nutrição que se chama nutrição antroposófica, né, ou medicina antroposófica. É muito complexo, não vou poder falar nada sobre, mas qual que é a ideia deles? Eles falam que principalmente após os 40 anos, 42 anos, por aí, a gente vai perdendo energia vital. É normal, é pelo envelhecimento, etc. e tal. Então, se você não tem diabetes, se você não tem nenhuma patologia relacionada ao açúcar, o mel seria o alimento que te daria mais energia sutil, vamos dizer assim, tá? Eu não tô falando energia física também, né? Mas no sentido da antroposofia, é mais uma energia sutil. E como que a gente certo? pode consumir mais? Ou só, por exemplo, um pouquinho no leite, um pouquinho no suco? Um pouquinho no suco, um pouquinho vai comer uma granolinha com fruta, um iogurte com mel, enfim, vai adoçar as coisas, adoce com mel, não adoce com açúcar. E aí, se a gente for estudar as propriedades mesmo, fitoquímicas do mel, ele é excelente, ele aumenta o sistema imunológico, ele ajuda... E aí, Mi, tá gostoso? Você viu que eu não Não tá nem comentando. Eu tô nem né? falando, vocês viram que eu tô muda, né? E gente, aí? tá bom. O gengibre tá bombando. Nossa, o gengibre tá bombando, adoro gengibre. Ai, tá muito bom, vai continuando aí. Então, esse aqui, a ideia a gente vai fazer de frutas vermelhas. Mas eu vou colocar, como a melancia é bem docinha, eu vou colocar um limãozinho. E a ideia, gente, é sempre eu utilizar uma fruta cítrica, pelo menos, né? Uma fruta cítrica, uma fruta doce, porque aí eu não preciso ficar adoçando nem nada disso. Se eu for colocar um pouquinho de mel, vai ser só para fazer
uma bossa só para fazer uma gracinha. Certo. E aqui, a fruta cítrica, ela vai ajudar a eu absorver o ferro, outras substâncias que tem na couve. Entendi. O que eu posso substituir? Espinafre, salsinha, aí o que você tiver de fácil. A couve, vocês viram que eu só tirei o talo, né? Eu só tirei o talo, porque assim ela não fica amarga. Tá amargo? Não, nada, gente. Tá uma delícia. Ok. Aqui, gente, olha que cor linda. Bial, consegue pegar aí? Olha que cor mais linda. Nossa região não tem amora e framboesa. Você pode comprar congelada, tá? Ou se não, aqui é quase uma geleia. Eu cozinhei bem pouquinho, com um pouquinho de açúcar, bem pouquinho de açúcar, foi quase nada, e umas gotinhas de limão, só para conservar ela. Então é uma forma de conservar mais, ok? Cheira. Ai, gente. Renê, não acho isso em lugar nenhum. Não tem problema, faça com o que você tem. Ok? Aqui são dicas, né, gente? Ó, a melancia, que é natural daqui da nossa região, morango, amora, framboesa, se não encontrar, não coloca. Couve, limão e hortelã. E aqui eu tô colocando chia. No outro eu coloquei gergelim. E aqui eu tô colocando chia. Quais as propriedades? A chia, ela é riquíssima em fibra, ela solta uma gelatininhazinha, que chama mucilagem, tanto ela quanto a linhaça. É bom para... É bom para o intestino, para dentro. Porque a gente se preocupa muito, né, gente? Com esse negócio de ruga. Ela precisava trazer suco. Suco anti-rugas, Renê. Mas é já fica a dica, né, meninas? O que é anti-ruga? É antioxidantes. Isso aqui é uma bomba antioxidante. Sim. Gente, diariamente, mulherada, diariamente agora, no período da manhã, ó, o suco vermelho aí, ó, que é um antioxidante. Todos os sucos, né? Principalmente, ó, tudo que tem muita cor, beterraba, cenoura, maçã, tudo que tem muita cor tem muito antioxidante. Olha só, agora a Renê vai bater o suco. Vamos dar uma ajudinha, né? Eu adoro quando tem coisa difícil, porque parece que tá estrangulando o liquidificador. Vamos dar uma ajudinha, né? É bom, né, amiga? É bom, né? Fazer assim, desse jeito. Ajuda o coitado do liquidificador. Senão a gente não... Não, senão não sai esse suco hoje, né? Manda ver. Beleza, Mi? Opa! Poderia ter batido um pouquinho mais, mas vamos lá. Tudo bem, vai. Olha, gente, e queremos lembrar também que a Renê tem todos os produtos dela. Esse eu não coloquei mel, mas vamos ver. A especiaria está na Rua Minas, no Deraco Center Frutas, na Rua Minas Gerais 1122. E naquela loja linda que abriu agora recentemente, Recife, esquina com a Brasil, Coisas de Casa. Na Minas, procura o Deraco, a Cris, o Luciano. E na Coisas de Casa, procura a Célia, o Du. E aí, eles tá mais power. Gente, tá mais power. Mas tá gostoso. Bom, gente. Bom, e né, a gente tem que pensar também que isso aqui vai ajudar a gente, né? É o que todo dia eu faço lá em casa, né? De manhã, pelas 10 horas. E Olha a cutis dessa menina, gente. Eu vou começar a tomar... Com mais de 30 aninhos, né? Tudo bem. Não precisa falar a idade, sem graça. Vamos entrar nesse mérito. Né? Pessoa desagradável essa Renê. Mas é verdade, Mi. Tipo, cabelo branco, várias amigas minhas já com
muito cabelo branco, mas isso é aquela ideia. Não é você, encanei, vou comer um pedaço. Não, é pouquinho todo dia, né? Sim, gente. As especiarias, a alimentação é um pouquinho todo dia. O que é mais importante, né, Renê? É a gente dar o primeiro passo. É se habituar a se alimentar corretamente. Porque colocar a gente não tem isso o hábito. no dia a dia. E a gente fica assim, o que é mais prático? Exatamente. O mais prático normalmente não é o mais correto. Não é o certo na alimentação. Mas, Mi, eu acho que tudo vai de você ser bem orientado, você colocar aquilo como prioridade e você ir se organizando. Então, assim, a partir do momento que você se organiza, todas as frutas que eu trouxe pra cá pode ser congelada. Essa sementinha é a sementinha da framboesa. Gostoso, gente. Então, isso tem mais nutriente, mais fibra. Tudo que tá aqui, eu posso bater a couve com um pouquinho de água e colocar nos coisinhos de gelo, que aí fica já os quadradinhos. Então, aí eu vou fazer suco, gente, eu não preciso... Já tira... Porque eu sei, estraga fácil, o maço é enorme, né? Então eu vou perdendo isso. Eu posso comprar um maço, lavar, bater e congelar. Eu não tenho tempo, faz uma coisa de cada vez. Então um dia eu vou descascar um abacaxi, picar, pega saquinho, porciona e congela. Olha, Renê, isso daqui é excelente pra gente. É informações, né? Olha, Nova Manhã, gente, não é só culinária, é cultura também. Estamos aqui passando pro pessoal, né, Renê? Lógico. Essas informações para vocês, para que vocês realmente façam, se alimente corretamente. E também tem aí as comidas gordurosinhas que a gente come no dia a dia, que também faz parte da vida. adora. Faz parte também. Mas olha, Renê, o pessoal de casa que queira alimentar-se corretamente e queira que você acompanhe, qual é o telefone para te procurar? 81 18 0403. Olha só, 81 18 0403. E eu quero também lembrar todos vocês que o Nova Manhã está no YouTube. Entre lá, Nova Manhã, inscreva-se no nosso canal, acompanhe diariamente, curte, compartilhe. Na página também do Facebook, fanpage do Nova Manhã. Entre lá, dê dicas, acompanhe. E semana que vem nós vamos ter surpresa aí pro Dia dos Namorados, hein? Vamos ter promoções pro Dia dos Namorados. Então nós convidamos todos vocês a nos acompanharem para saber quais serão as novidades. Combinado? Renê, muito obrigada. É sempre um prazer demais, é sempre um divertimento quando você está aqui com a gente. Obrigada. Um beijo para todos vocês e não saia daí, porque temos muito mais no estúdio. Até mais. Até. Ao mesmo tempo que são frágeis, são resistentes. Ao mesmo tempo que têm espinhos, nos mostram pétalas belas e perfumadas. Não há nada que combine mais com as flores do que as mães. Por isso, o presente para sua mãe está na Will Flores. E toda mãe gosta de receber uma bela homenagem. A Will Flores tem arranjos dos mais variados tipos de flores para agradar todos os tipos de mãe. Will Flores, Rua São Paulo 216, fone 3524-8464. Acesse willflores.com.br. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. Como eu havia apresentado para vocês, o Dr. Manuel de Souza Neto, comigo hoje aqui para um bate-papo sobre o alcoolismo. Não é, Dr. Manuel? Sim. Algo que faz parte do nosso dia a dia e que realmente
está deixando aí a sociedade num dilema, com os problemas, não é não, doutor? E trata-se de um problema milenar, né? Milenar. Causador de distúrbios sociais, tragédias familiares, Sem dúvida. perturbação em família, Sim. Perda de emprego. custo com doenças devido às complicações, Nossa, doutor decisões equivocadas por parte de autoridades, pessoas. Sim, A gente conhece grandes, Nossa, cada história, não é, doutor Manuel? tudo relacionado ao abuso do álcool. Mas no dia a dia, quem sofre, na maioria das vezes, são as famílias, principalmente. Sem sombra. Mulher e filhos. Porque, infelizmente, ainda é a figura masculina do homem que bebe e ele é um grande perturbador. Sem sombra de dúvida. Nós estávamos conversando, antes de iniciar o programa, sobre esse tema. Porque quando nós falamos sobre dependência, a gente sempre imagina os dependentes químicos, das drogas ilícitas, sendo que o álcool é uma droga lícita que está inserido no nosso dia a dia. Ela é vendida assim em todos os lugares, Sim. sem preocupações nenhuma, sem controle nenhum. Você não tem controle, é vendido em restaurantes de beira de estrada, onde o indivíduo acaba de beber e vai para o trânsito. E vai para o trânsito, e são assim, o índice de pessoas viciadas em álcool hoje, a tendência está sendo crescente, né, doutor Manuel? Sim, teve um aumento, né? Hoje o Brasil, por exemplo, tem um dado muito triste, que é uma verificação da Organização Mundial de Saúde, que foi feito, esse levantamento foi feito no ano de 2014, onde a média de consumo do álcool do brasileiro é 40% maior do que a média da população mundial. Nossa, doutor Sim. Manuel, eu não imaginava 40%. que era uma porcentagem tão alta. Esse estudo ele é feito da seguinte forma, é o quanto o indivíduo consome de álcool puro por ano. Vamos supor, a quantidade de álcool seria um cálculo baseado naquilo que ele bebe das bebidas, no percentual que existe na bebida que ele consome. E, por exemplo, a média de consumo de álcool puro no mundo, por ano, é em torno de 6,8 litros. O brasileiro consome cerca de 8,8, quase 9 litros de álcool puro por ano. Doutor Manuel, mas tem alguma característica do brasileiro que diferencia ele ao restante, né, dos outros países, para esse consumo ser tão maior assim? Vamos fazer a seguinte colocação. O Brasil é um país de dimensão continental. Então, na realidade, esse número, ele não é uniforme. O consumo de álcool, dentre as regiões, ele é menor no Nordeste ou no Norte. Entendi. E o grande número realmente se concentra na região Sudeste. Né? Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, mesmo estado do Paraná e alguns estados do Sul. Olha isso. Está mais concentrado nessa região. Certo. Né? E a bebida mais consumida, claro, classicamente é a cerveja. A cerveja se tornou até um fenômeno cultural no Brasil, onde ela é glamourizada, isso né? mesmo. Onde ela é já até carinhosamente chamada de cervejinha. Isso. Ela já tem até um apelido, né? É uma forma íntima que os usuários, estão bebendo minha cervejinha. Eu particularmente acho isso um tanto quanto brega. e é isso, sabe? Certo. Mas o problema são os números relacionados com a saúde pública, que é nisso que eu quero mais A abordagem hoje desse bate-papo é essa, né, doutor Manuel? Primeiro, não vamos colocar quanto às doenças em si, mas vamos colocar os episódios de violência interpessoal, que são brigas onde ocorrem agressões, onde ocorrem homicídios, onde lesões corporais, né? Grandes distúrbios. Cerca de 23% está relacionado com o álcool. Meu que é muito Deus, alto. É muito Bom, alto. Se a gente considerar que o índice de dependência da população está na faixa de 16%, quer dizer que o consumo do álcool
Então, se fosse acompanhar o número dependente, teria que ser 16%. Não, mas está cerca de 7 percentuais a mais. Entendi. Então, o álcool em si tem a ver. Segundo, acidentes de trânsito, cerca de 25% dos acidentes de trânsito grave é devido ao consumo do álcool. Doenças. Vamos pegar algumas doenças não relacionadas do ponto de vista neurológico. Certo. Pancreatite, 25% das pancreatites relacionada com álcool. Cirrose já sobe para 30%. Só bom esclarecer que nem toda cirrose ela é de fumo devido alcoólico, do álcool. mas o álcool é um grande precipitador e está relacionado a 5%, a 30% com o uso do álcool. Certo. Câncer de laringe e câncer de esôfago também. Se bem que câncer de laringe e esôfago já é uma associação do consumo do álcool com o cigarro. Entendi. Né? Agora, gente, a grande tragédia do uso do álcool está, por exemplo, nas alterações comportamentais e nas lesões neurológicas que muitas vezes são de ordem até irreversível. Olha isso, doutor Manuel. E é Irreversível. muito bom a gente falar isso para a população, porque o que acontece? O que nós percebemos? Eu tenho certeza que o senhor deve receber várias pessoas no consultório falando a mesma coisa. Eu só bebo uma cervejinha por esse é o dia, clichê, né? É o Eu clichê. só bebo uma cervejinha no final de semana, ou senão, todo dia eu estou acostumada a tomar uma cervejinha, mas a pessoa ela não dosa aquela quantidade do isso consumo. é um jargão, né? É. Porque fica muito difícil a gente diferenciar ou estabelecer um critério do indivíduo que está já pisando na inadequação e caindo na dependência daquele indivíduo que bebe, por exemplo, degusta um vinho de qualidade ou degusta uma bebida de qualidade. Estou falando em qualidade pelo seguinte, gente. Se as pessoas forem raciocinar, o preço de uma lata de cerveja, que nós sabemos, ela é feita de alumínio. Isso. Para explorar o alumínio é uma lesão ambiental violenta, Muito é uma grande. agressão ao ambiente. O transporte, impostos, incidentes, encargos sociais, todo um processo, gente. Como pode-se tudo isso se uma lata a gente encontra em supermercado custando R$ 1,80? Tem coisa errada. Tem coisa errada aí, eu concordo com o senhor. Tem coisa errada. Mas olha só, gente, o doutor Manuel, inclusive, ele irá abordar agora nesse próximo bloco sobre as consequências nefastas do álcool em relação à nossa saúde. Não saiam daí, nós vamos para um rápido comercial. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Roller, questão de atitude. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. E voltamos aqui, doutor Manuel. A diferença, por exemplo, quando a gente fala, é só uma cervejinha no final de semana, é uma cervejinha diariamente. Normalmente, para um final de semana, para um churrasco, um encontro de amigos, é essa cervejinha do R$1,99, um exemplo, né? Que o pessoal exagera, bebe demais. E além do conteúdo alcoólico, tá aí todo esse envolvimento em relação à natureza, à procedência, vamos dizer assim. É diferente daquela pessoa que toma uma cerveja artesanal, que no caso não tem conservantes, que nem o senhor mesmo pode falar para a população, e que envolve aí uma outra forma de degustar
aquele produto, não seria? Isso. O baixo custo da cerveja é que faz esse consumo exagerado. Então o indivíduo tem aquela... ele tem uma facilidade. Tudo que tem assim, uma facilidade enorme, as pessoas incorrem, né, no abuso, coisa e tal. Mas uma cerveja, uma lata de cerveja decente, importada, que não tem conservante, está na faixa de 18 a 20 reais. Aí não dá realmente para fazer aquele dizer, churrasco com aquela cervejinha do final de semana. Realmente a cerveja é para degustação. Sim. Não é para essas coisas assim exageradas. Tá? Então essas cervejas assim populares, de modo geral, elas têm muito conservante, tanto é que elas dão ressacas horríveis. Dor de cabeça, náusea, o indivíduo fica irritado, fica improdutivo, né? Agora vamos falar assim, por que o indivíduo bebe? Por que ele busca o álcool? Eu ia perguntar isso para o senhor. Qual é o motivo maior? Então, hoje os estudos dos receptores da ação do álcool no organismo hoje estão mostrando coisas muito interessantes que outrora eram desconhecidas. Por exemplo, sabia-se, né, de forma muito consistente que o álcool ele agia no organismo como age uma medicação tranquilizante, como age um diazepam. Tinha o mesmo mecanismo, era um receptor para o álcool, parecido com o diazepam, o clonazepam, vou citar o nome comercial para você, é o Rivotril. Entendi. Ele tem essa ação. Mas fala assim, mas será que o indivíduo vai buscar o álcool para ter uma sensação de que está tomando um benzodiazepínico, um Rivotril ou um diazepam? Não é isso que faz o indivíduo ter aquela busca, aquela procura. Certo. O que é que vai fazer então? O pessoal ficou muito intrigado com isso. E tem uma outra coisa que descobriu também, que o álcool ele age num receptor chamado NMDA, que é o receptor onde o indivíduo ele tem uma alteração do comportamento, onde ele fica desagradável, agressivo, inconveniente. Né? Ele tem o chamado humor alcoólico, que é aquele humor previsível, de ostentação. Sarcástico, né? Não chega a ser sarcástico porque a inteligência dele fica rebaixada. O sarcasmo exige ele é um certo grau de inteligência. Ele fica com aquele humor previsível, chato. Ele se entende como sendo o mais bonito, o mais rico e o mais forte. Nossa, fica ridículo no final das contas, né, Dr. Manuel? Fica porque ele se atribui uma qualidades assim. Tudo, ele incorpora tudo, né? Ele é uma pessoa assim interessante, sempre dono da razão. Sim. Dentro de casa ele se torna insuportável, principalmente com as esposas. Sim. Com as esposas. Com os mais fracos, né? Os filhos hoje, graças a Deus, já pertencem a uma geração que não suporta isso. Não suporta a bebida. Bate de frente. Não suporta a bebida, também, não suporta esse tipo de opressão. Isso, tem razão, Dr. Manuel. As esposas, muitas pertencem a uma geração onde elas, né, infelizmente... Se calam, né, e permitem. Infelizmente, elas foram massacradas pela cultura, tá, e fica dentro desse tipo de opressão. Sim. Né? São desagradáveis, descuidados, né? Ficam chatos. E não precisa beber muito, não. Algumas pessoas com 2 copos de cerveja já muda o comportamento. Dr. Manuel, o senhor acha que assim, essas pessoas, que não há motivo, né, pelo qual procurar na bebida aí um consolo, vamos dizer dessa maneira? Vamos chegar. Vamos chegar onde nesse eu quero chegar. Aí, que então hoje, eu tô ansiosa. Inclusive, o que se descobriu hoje é um caminho até para cura e para o tratamento e que é promissor. Sério, doutor Manuel, porque isso é tão bom a gente ouvir. Eu imagino que o pessoal de casa, de escutar algo assim, principalmente as mulheres, né, os familiares, se sentem tão confortados em saber que realmente há a cura, mesmo que às vezes a pessoa ela não se veja como Veja bem, não estamos colocando como cura, não, longe. Estamos falando que tem algumas opções, né, de tratamento. Hoje se abriu mais. E não é hoje, não. Já tem algum tempo no mercado algumas medicações até caras que são utilizadas no tratamento do alcoolismo. Né? Aliás, o tratamento do alcoolismo, ele não é assim de uma forma... Ele não é... uma monoterapia à base só de remédio, não. Ele é multidisciplinar, exige uma série de ações por parte de instituições, de grupos, né, como, por exemplo, a Associação dos Alcoólicos Anônimos.
isso? Ele na realidade ele é complexo. Certo. Ok? Mas eu quero falar uma coisa que pelo menos já dá para a gente ter uma compreensão. Normalmente o indivíduo que bebe, ele cria uma expectativa tão intensa de buscar o álcool, principalmente no entardecer. Sim. Por quê? Descobriu-se que o álcool ele tem ação no receptor que é chamado receptor opioide. E a ação do álcool nesse receptor é muito parecido com a ação da morfina no organismo. Olha isso. Ele produz no indivíduo uma sensação de recompensa. O indivíduo se sente recompensado, ele tem uma sensação de importância pessoal, ele tem uma sensação grande de que tudo aquilo que ele pensa tem valor, de que as ideias dele são boas. Que ele pode realizar, doutor Manuel. Ele cria uma perspectiva sempre de que o amanhã será melhor. Tal. Claro que é um equívoco muitas vezes. Sim, sem sombra de dúvida. E ele busca porque o álcool produz essa sensação. Né? Então é a busca pela satisfação pessoal. A sensação de recompensa que o álcool produz. Porque se fosse só pela ação depressora do álcool, que é como sonolência, essa coisa inadequada, ninguém procuraria. Tá? E hoje já existe uma medicação que atua exatamente nesse receptor opioide. Entendi. Que é uma medicação chamada naltrexona. Olha. Tá. Então, ela, por exemplo... Ela é uma medicação cara, né? Mas que tem aí que a gente consegue. Hoje em dia o SUS, pelo menos em termos constitucionais, ele tem a obrigação de oferecer. O doutor Manuel, me fala uma coisa. Por exemplo, a pessoa que está habituada ao álcool, ao consumo do álcool, mas que ela ainda não... Ele mesmo não enxerga que ele já se tornou um dependente químico e que ele precisa de ajuda. Isso. Ele tem a coragem de chegar no seu consultório e pedir ajuda? Calma, que a resposta do Dr. Manuel só nos dará logo após um rápido comercial. Planeta Surf, agora em novo endereço, Rua Rio Claro, número 231, no centro de Catanduva. Sucos naturais Dona Elza, só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza, laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza, valores naturais. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. E agora o Dr. Manuel irá nos responder como que essas pessoas chegam no consultório, se elas aceitam esse fato, que realmente elas estão aí já viciadas no álcool, dependentes do álcool, ou ainda tem um pouco de ressalva, de receio em assumir. Bom, isso é variado, né? A maneira como chega, a busca pelo tratamento, ela é variada, né? Certo. Normalmente a busca acontece quando o indivíduo já está tendo algum prejuízo com o uso do álcool. Entendi. Ou familiar, né? Causando transtorno com os filhos, com a esposa, ou com amigos, com parentes, né? Ou no trabalho, que é muito frequente também. Isso. É muito frequente o indivíduo falta, né?
falta é aquele clássico atestado da segunda-feira, né? Isso, nossa, é Né? impressionante. Né, É, muita coisa. Atestado de segunda-feira, tanto é que existe uma busca grande nos ambulatórios pela segunda-feira. Segunda-feira. Chega no domingo à noite, tem uma busca enorme, né? Nossa, Tem um índice muito grande de pessoas. Não, é que na procuram. segunda, porque não vai trabalhar, então... Então já busca mesmo. Busca já atestado para levar. Tá, e a gente sabe que é isso que está acontecendo. Muitos indivíduos têm consciência, sim, têm autocrítica, percebe que ele está sendo inadequado, que o comportamento dele já está trazendo prejuízo para a vida dele, porque as pessoas vão se afastando dele. Sim. Que na realidade, o indivíduo que bebe, ele fica desagradável, chato. Né? Tem razão. E convivência até com pessoa interessante é desgastante. Você imagina com quem bebe. Quem bebe, doutor Manuel? Eu fico imaginando, assim, você diariamente se relacionar com um alcoólatra, né? Ter essa pessoa dentro de casa é insuportável, é difícil. doutor Manuel. Se torna, para a família, a noção que a família tem é que é um estorvo. É um estorvo. Passa a ser um estorvo dentro de casa essa pessoa. Quer dizer, o afeto vai mudando. Muda. Né? Muda, o sentimento de carinho, de amor passa a ser um tipo de repulsa, de querer ficar longe, para não criar problema. Ô, doutor Manuel, me fala uma coisa, em relação à potência sexual do homem, né, ou da mulher, enfim, do alcoólatra, tem alteração, doutor Manuel? Sim, vamos começar uma coisa, né? Tinha uma frase famosa que é de Shakespeare, que ele falava que o álcool, ele aumenta a busca pelo sexo, mas prejudica o desempenho, né? É frequente o alcoólatra, muitas vezes, querer uma busca daquele sexo de urgência, principalmente na madrugada. Certo. Fora de hora, em circunstâncias desagradáveis, né? Então ele passou o dia bebendo, por exemplo. Ele passou o dia bebendo, mal cuidado, chegou em casa, nem às vezes tomou um banho, porque estava tão de fogo, né? Acabou caindo na cama daquele jeito. Só isso, ficou perturbando, ficou né? Perturbando, vai azucrinando todo mundo, né, gente? Aí ele quer reconciliar fora de hora, quer reconciliar. Situação difícil para a esposa. Aí ele tem ele tem uma forma de libido... alterada, né? Alterada, inadequada, paroxística, vamos colocar assim, sabe? Entendi. E, claro, e o desempenho sexual pela impotência é ocasionado pelo seguinte: o álcool, ele age no sistema nervoso, isso que eu quero deixar claro, né? Primeiro eu vou falar de uma coisa, que é o delirium tremens. O que é? Okay. Delirium tremens é uma ação que o álcool, isso aqui eu gostaria de falar, né, para o público entender, que quando o indivíduo bebe, principalmente aquele que bebe diariamente, o que acontece? O álcool, ele é metabolizado no organismo. Isso. Tá? Ele é metabolizado no organismo. Sim. Agora, e esse metabolismo leva a um fenômeno chamado tolerância. Tá? O que o álcool faz? O álcool, ele represa algumas substâncias químicas do organismo no chamado sistema nervoso autônomo, principalmente o simpático, que tem adrenalina. Certo. O indivíduo bebe, ele vai represando. Bebe, vai represando adrenalina, tal. Então, o que acontece? Só que a necessidade diária do álcool, tem que aumentar. Por quê? Porque esse metabolismo leva a um fenômeno chamado tolerância. Quer dizer que a mesma dose que há um mês atrás deixava ele, já é pouca. Já é pouca. Então, quando passa a entender, ele passa a consumir mais. Agora, se por um motivo ele tenta parar de beber ou diminui o consumo, o que acontece? Esse sistema simpático que vinha freado até então, o organismo não suporta. Então, libera uma quantidade de adrenalina terrível. Olha! O que essa adrenalina faz? Começa aquele tremorzinho. Verdade. Começa aquele tremor, principalmente de manhã. Por que de manhã? Porque à noite ele não bebeu. Se à noite ele não bebeu, ele teve privação do álcool. Entendi. Toma de manhã. Ele fala, não, o álcool não faz mal, não. Eu tomo uma dose e passo o tremor. Quer dizer, não é que passa o tremor. O álcool... estabiliza aquele bloqueio falso que ele grave fazia. Isso. Então passa a ter tremor. Então, cada vez uma necessidade maior. Entendi. Agora, quando essa quantidade de adrenalina é grande, né, ela circula, o indivíduo
pode entrar, ele tem taquicardia, sudorese, insônia, confusão mental. Olha. Confusão mental. É um leque aí de consequências, porque né? é o gigantesco. efeito da adrenalina no organismo. Faz um estrago, taquicardia, suor. Então, e outra coisa, ele passa a ter uma alteração da percepção, ele começa a ver coisas onde não tem, que é o chamado delírio. Isso. É o delirium tremens. Por quê? É um delírio associado a um tremor. E o conteúdo desse delírio, o que ele vê? Ele começa a ver principalmente bichos. Na parede, no colchão. Olha, né? doutor Manuel, eu aranhas, imaginei que fosse aranha. algo... Normalmente, o conteúdo desse delírio, que sempre foi classificado, é um delírio de conteúdo psicozoomorfo. Zoomorfo quer dizer que tem forma de animais, pequenos aracnídeos, répteis, então, serpentes. São coisas que ele está... É uma ilusão ver daqueles... bicho. Ver bicho. É o delírio tremens. Tá? Certo. Ele não dorme, tá? Ele entra num estado, às vezes, de insônia, ele fica numa agitação tão grande que muitas vezes chega em estado de exaustão. Sim, imagina. Tá? Outro fenômeno que acontece é o seguinte: a adrenalina liberada frequentemente produz crise convulsiva. Crise convulsiva é que o indivíduo perde a consciência, né? Repuxa o corpo, baba, tudo. Morde língua, isso urina também na pode ser algo da privação do álcool. Faz parte, é chamada crise por abstinência. Entendi. Olha só. E não é uma epilepsia verdadeira. Isso, teve porque uma crise às vezes as pessoas imaginam assim que é uma crise epilética e no caso não é uma abstinência realmente do álcool. Nós, assim, o que nós gostaríamos de passar no programa de hoje, o Dr. Manuel veio, né, com esse tema, para que a gente possa realmente prestar atenção e tomar todos os cuidados devidos em relação ao álcool. Aquela pessoa que diariamente fala assim, é só uma latinha de cerveja que eu consumo. Gente, se isso está sendo necessário todos os dias, infelizmente, procure ajuda, porque realmente você já pode estar aí, né, fazendo parte dessa estatística de alcoólatras. E depois vem todas essas consequências que o Dr. Manuel nos disse aqui. Então realmente é preocupante e é necessário a busca por ajuda. Dr. Manuel, muito obrigado. Foi muito esclarecedor esse bate-papo nosso. Ainda faltou coisas, complicações. Tem as encefalopatias alcoólicas e uma coisa muito só para... Posso? Claro. É uma complicação muito frequente, que as polineuropatias produzidas pelo álcool. Dr. Manuel, o senhor pode voltar? Lógico. Qualquer dia, para a gente pelo menos aí poder finalizar um pouquinho mais sobre esse tema, porque é um tema tão, um leque, né, tão grande e tão necessário à nossa população. Então já sinta-se convidado, por favor, coloque lá na sua agenda um dia para o senhor poder voltar. Bem, lógico. Um grande abraço, olha, um beijo no seu coração e muito obrigada por tudo. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Ficamos por aqui, um beijo grande no coração de todos, tenha uma ótima quarta-feira. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E Bebidas Poti, puro sabor da vida.